Vamos falar agora de mercado financeiro, de projeções do mercado. Nós estamos em contato com o Carlos Caval, que é diretor da Asa Investimentos. Carlos Caval, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós tivemos mais uma vez o relatório Focus piorando as projeções de inflação, né, que já virou uma rotina, semana após semana. O mercado agora já elevou a projeção de inflação deste ano para 7,11%, tem piorado também para o ano que vem, agora em 3,93%. Agora, o que chama atenção nas duas últimas semanas é a piora da projeção para o PIB. São mudanças pequenas, mas a gente vê o mercado falando mais dessa possibilidade, né, do PIB agora em 2% no ano que vem, deu uma arredondada, se esperava um crescimento maior, e deste ano caiu agora para 5,27%, estava em 5,28%. Como eu falei, é uma variação muito pequena. E a gente ainda vê um movimento muito instável do mercado, paralelamente a essa piora das projeções, preocupações com questão fiscal, que parecia uma coisa resolvida, né, algumas semanas atrás, porque o governo vai ter um teto maior no ano que vem. Então, eu queria a sua avaliação desse cenário. Bom, Denise, se a gente partir do cenário internacional, a gente observa que também lá fora há alguma preocupação com a desaceleração do crescimento econômico global, por conta, sobretudo, da variante Delta, impactando bastante a Ásia e afetando aí as cadeias de suprimento globais, enfim, retardando a recuperação da indústria, de um lado, e também prejudicando a volta dos serviços presenciais. Se imaginava que no segundo semestre a gente já estivesse, né, numa normalidade nos países desenvolvidos. Mas é sobretudo aqui, como você pontuou na sua fala inicial, que estão, como sempre, os nossos problemas. É na incerteza com relação à questão fiscal, sobretudo remetendo à reforma tributária proposta pelo governo, de um lado, a PEC dos precatórios de outro, né? Que lançam dúvidas com relação ao compromisso que o governo tem com a sustentabilidade fiscal, sobretudo agora em que a gente se aproxima cada vez mais do ano eleitoral. As condições financeiras, leia-se, taxas de juros de longo prazo subindo, bolsa caindo, dólar subindo, elas têm se deteriorado e prejudicando as expectativas quanto ao crescimento, sobretudo de 2022. Agora, além desse movimento do mercado que você falou da curva de juros, de inflação em alta, taxa de juros em alta também, há uma preocupação com relação a determinadas propostas, a PEC dos precatórios, por exemplo. A gente vê uma dificuldade de se levar adiante aquela proposta de reforma do imposto de renda. Se queria muito uma reforma tributária, mas não exatamente essa que está em tramitação agora, que na verdade mexe mais com os impostos para as empresas, não é? Então, o mercado anda insatisfeito também com a agenda econômica nesse sentido, não é? Exato, acho que há uma insatisfação com ambas essas reformas que você mencionou. No caso da reforma tributária, parece que o custo está ficando cada vez mais alto em termos de renúncia de receitas para angariar apoio para a sua aprovação, comprometendo a evolução futura da arrecadação do governo. E na PEC dos precatórios, a preocupação é com o lado do gasto, na medida em que o governo sugeriu, ao propor um fundo de ativos com despesas ao abrigo, né, podendo ser excluídas do teto de gasto, na medida em que ele propôs o adiamento, parcelamento dos precatórios de 2022 em diante, com a possibilidade da gente ferir, né, o compromisso com o teto de gastos. Então, menos receita, mais despesa, essa é a preocupação que tem motivado essa reação negativa dos mercados. Agora, você acha que continua essa linha de piora de projeções? A gente pode ter no ano que vem um desempenho frustrante aí da economia brasileira, se nós levarmos em conta que boa parte dessa instabilidade do mercado também tem relação com o cenário político. Ano que vem teremos eleições, né? Sem dúvida, e acho que esse momento que nós estamos atravessando, ele já tem uma contaminação do cenário eleitoral. Como se diz, a eleição no Brasil está sendo antecipada. Daí a preocupação que o governo tem de, no orçamento de 2022, garantir fontes de expansão fiscal, visando, né, o objetivo, sobretudo, eleitoral. Então,
essas reformas que eu mencionei, que estão prejudicando o ambiente econômico, elas, de certa forma, também já refletem a incerteza com o cenário eleitoral também. E prejudica mais aí o ambiente econômico e essas projeções que se tem, não é? Porque o governo tenta buscar espaço orçamentário para medidas que possam ter um resultado em termos de popularidade satisfatório. É o caso da ampliação do Bolsa Família, que tem um aspecto social, mas sabemos do quanto esse tipo de programa pode ter de influência em relação à popularidade, só que atrapalha do outro lado, porque a inflação pesa muito contra o governo, não é? Juros altos também pesam contra. Sem dúvida, a inflação ela erode o poder de compra, sobretudo da população de baixa renda. A gente está tendo uma inflação concentrada em alimentos, energia elétrica, combustíveis, que pesam muito no orçamento das famílias de baixa renda. Ela força o Banco Central a subir mais a taxa de juros, né, contratando menos atividade na frente, e ela também, nesse momento, está diminuindo o espaço para que o governo eleve o gasto em 2022 por conta da restrição do teto de gastos. Então, ela também está contribuindo para essa postura mais populista do ponto de vista do governo no campo fiscal, né? Contratando menos crescimento. Então, o que a gente está vivendo é um círculo vicioso, em que a inflação sobe, você tem mais pressão para gastos, isso pressiona o dólar, que por sua vez vai gerar mais inflação à frente, né? E, nesse sentido, colocando o Banco Central na necessidade de subir mais juros e aumentando o ruído político no que toca o gasto fiscal. Perfeito, nós ouvimos o Carlos Caval, que é diretor da Asa Investimentos. Carlos Caval, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.